Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente, o pedimos de vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Nós nos consagramos a Ti, Espírito Santo. Te damos toda a liberdade, todo o controle desse momento. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quero convidar você para nós rezarmos juntos, a Quaresma de São Miguel Arcanjo, todas as noites, às 21 horas, está sendo uma bênção diante do Santíssimo, rezando o rosário, as orações de cura também, as orações de São Miguel, para quem não pode rezar em outros momentos, todas as noites, no YouTube, no meu canal no YouTube, de 9 até umas 10h40, está convidado a rezar hoje à noite comigo também, tá bom? Vamos lá. Gênesis 3,16, segundo dia, rezando pela cura da alma feminina, um tempo forte de cura interior para as mulheres, ontem e hoje. E antes de ler essa passagem, cabe aqui uma introdução. E já adianto que tudo que eu estou tirando aqui vem de duas fundamentações bem específicas. Primeiro, a interpretação de Santo Agostinho, doutor da Igreja, lá no século IV, e também a interpretação de São João Paulo II nas catequeses sobre a teologia do corpo. Aqui nós vamos ver com essa passagem o que é a mulher, entenda bem o termo, decaída, né? Com as consequências do pecado original, marcada pela fragilidade, e a mulher redimida, restaurada. A imagem da mulher decaída, da mulher fragilizada, da mulher que não encontrou o seu valor é Eva, e a imagem da mulher plena, redimida, não precisa nem dizer, é a Santíssima Virgem, né? Então nós vamos ver o que o pecado original, isso aqui é uma intuição de fundo, tá? Causou como ferida na alma e no coração de todas as mulheres. E como as mulheres precisam ter a sua afetividade redimida pela graça, restaurada pela graça para se tornarem, chegarem na estatura de Maria. Porque Santo Irineu de Leão, lá no século II e III, dizia: o nó que foi causado pela desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. Então Maria é o modelo da feminilidade redimida, da feminilidade curada, do afeto feminino segundo a vontade de Deus. E hoje nós vamos tocar, entenda bem, a interpretação espiritual desse texto. Eu vou trazer até o texto original no hebraico. Nós vamos tocar nas consequências que o pecado deixou em todas as mulheres, as principais feridas da alma feminina. E nós vamos entender que cura interior não é um autoconhecimento apenas, não é terapia, é um raio-x da própria alma à luz de Deus. É entender as consequências que já nasceram conosco e a nossa necessidade de redenção. Nós precisamos ser redimidos por Deus. A mulher precisa ser restaurada por Deus. O homem também, mas do homem falarei amanhã. A mulher precisa estar em constante relação com Deus para ter a sua feminilidade restaurada. Porque nós vamos ver aqui, isso aqui aconteceu justamente depois da queda original. Eles caíram, comeram um fruto proibido, a mulher foi a porta para que o pecado entrasse na vida do homem, né? Você vê, Patrícia, o pecado entrou no mundo através de uma mulher, Eva. A salvação entrou no mundo através de uma mulher, Maria. E depois tem gente dizendo por aí que a Bíblia é um livro que a mulher não tem protagonismo, que é um livro patriarcal. Pô, então eu não entendo mais nada, né? Deus quis contar com uma mulher para salvar o mundo, que é Nossa Senhora, e o diabo quis contar com uma mulher para perder o mundo, que foi ela. Então tem protagonismo, sim. Mas nós vamos entender as consequências da desordem de Eva, da desobediência. Olha só, depois de Deus falar, olha, eu vou colocar a inimizade entre a mulher e a serpente, a mulher vai morder o calcanhar a serpente vai morder o calcanhar da mulher, a mulher, que é exemplo de Maria também, vai pisar a cabeça da serpente. Depois disso, olha o que Deus disse à mulher, como consequência do pecado original. São João Paulo II explica muito bem isso aqui. À mulher ele disse: multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Entre dores darás à luz os teus filhos. Ao teu marido irá o teu desejo, e ele te dominará. Olha só, consequência do pecado original. E Santo Agostinho explicou isso aqui, depois São João Paulo II, explicando da seguinte forma, veja bem,
Quando diz o teu desejo será para o seu marido, costumo sempre dizer, né? O tradutor às vezes é um traidor, né? Porque difícil encontrar numa outra língua, às vezes, as expressões que vão trazer o sentido da língua original na qual foi escrito. E quando diz aqui, o teu desejo será para o seu marido, a palavra desejo do hebraico era teshukha, que significava o seguinte: um desejo incontrolável, desordenado. E o que isso revela, dizia Santo Agostinho? Qual que é a interpretação espiritual disso aqui? Não é apenas um desejo que busca amor, é uma inclinação a buscar no outro aquilo que só Deus pode dar. Uma inclinação a uma desordem dos afetos. E isso gera o quê? Uma tendência à dependência afetiva, uma tendência ao medo da rejeição e a busca constante por validação, por reconhecimento, por ser vista, por ser encontrada, por ser amada. E muitas mulheres, né, por causa dessa tendência, que é consequência do pecado original, mostram excessivamente o corpo, buscam a sensualidade, porque no inconsciente delas, elas acham que se elas forem desejadas, elas vão ser amadas, mas no fundo elas acabam sendo usadas por essa exposição e a carência aumenta cada vez mais. Isso explica o que a própria psicologia, hoje moderna, né, traz, que a mulher, por ter uma sensibilidade maior e pelo processo hormonal, ela acaba tendo uma necessidade maior desse afeto, dessa acolhida. E esse desejo, veja bem, essa busca constante por a validação gerou algumas preferidas. A rejeição afetiva que muitas vezes atinge as mulheres, o abandono emocional que muitas sentem, a busca desordenada por aprovação, por validação, sabe? Muitas experiências de desamor na família, nos afetos em geral. E isso tudo foi gerando uma identidade fragmentada, dependência emocional, perda da dignidade. O amor, o coração feminino foi criado para um amor verdadeiro, profundo. Mas as consequências do pecado geraram uma desordem justamente nessa busca de amor, né? E esse coração feminino sofre muito quando busca o amor fora de Deus, né? E há um dinamismo típico interior na mulher. Ela traz esse desejo de ser amada, uma necessidade de cuidar também, de se doar, uma sensibilidade relacional. Isso é próprio da psicologia feminina, que gente que não é cristã constata, né? E quando isso é desordenado, ela ama demais quem não pode corresponder, ela se doa demais, ela espera demais, ela se anula para ser aceita, ela mede o seu valor pela resposta do outro. E aqui está o núcleo do sofrimento do coração feminino. Ela troca a identidade por aceitação. E a mulher não sofre por falta de valor, ela sofre por ter perdido a consciência do valor, né? Tudo isso gera a desordem do amor. Ela busca um coração que foi feito para o infinito, buscando preencher-se no... Foi feito para o infinito, buscando preencher-se no finito. Só gera frustração, carência, insatisfação, peso, cansaço, dor. Talvez, filha, o teu coração esteja assim hoje. Buscou amor, buscou validação, buscou elogio, mas não encontrou. E foi crescendo o vazio, foi crescendo o sentimento de solidão, de frustração. E talvez não encontrou a pessoa certa, ou talvez encontrou muitas pessoas, ou talvez até está casada, mas falta alguma coisa. E como Santo Agostinho responde a isso? Ele diz o seguinte: a desordem do amor só se cura com a ordem do amor. Olha que coisa linda. E o doutor da igreja Santo Agostinho falava da ordo amores, né, que quer dizer a ordem do amor. Santo Agostinho explicava que o problema não é amar demais, o problema é amar fora da ordem, né? E o amar o outro mais que a Deus gera escravidão. Buscar identidade no olhar do outro, no olhar humano, gera instabilidade, que vai gerar ansiedade, carência, autonegação, né? Então a ferida do coração feminino nasce sempre pela desordem do amor, dizia Santo Agostinho. Sabe, o amor desordenado, a busca por validação fora de Deus, né? A dependência afetiva. A mulher ferida não ama demais, ela ama fora da ordem. Ela só ama fora da ordem. Isso vai gerar insegurança, identidade fragmentada. Então a cura da alma feminina, ela não é uma prática, ela é uma espiritualidade. É ela colocar Deus no centro.
Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, né? Primeiro Deus, depois o marido. Primeiro Deus, depois o filho. O filho não pode se tornar um ídolo. Eu tenho falado isso aqui e repito. O filho não é o centro da sua vida. O centro da sua vida é Deus. O marido não é o centro da sua vida. O centro da sua vida é Deus. A sua aparência não é o centro da sua vida. O centro da sua vida é Deus. Porque se Deus sai do centro, nasce a dependência afetiva, nasce o sofrimento. E se Deus entra no centro, nasce a liberdade interior e nasce a paz. Então Santo Agostinho falava da ordem do amor. Ordem do amores. E como se manifesta essa ordem do amor? Ele vai explicando depois, aqui na era moderna, São João Paulo II também, que para a mulher viver a ordem do amor, ela precisa inverter uma ordem, né? Que existe hoje em dia. Ela busca afeto para depois construir a sua identidade. E Santo Agostinho dizia, não, é preciso buscar a identidade para depois receber o afeto. O que isso quer dizer? Vamos pensar. Nossa Senhora lá em Lucas, capítulo 1, 38. O que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor. Serva, com a palavra original do grego, dolu, ou dole, queria dizer, uma pessoa que pertence totalmente àquele Senhor. Algumas traduções, escrava do Senhor, né? Então Nossa Senhora está dizendo, olha, a minha identidade definitiva está em Deus. Eu não sou o que os outros pensam. Eu não sou o afeto que as pessoas atribuem a mim ou não atribuem a mim. Eu não sou o elogio, eu não sou a validação. Eu não sou como as pessoas me veem. Eu sou totalmente de Deus. Ou seja, a identidade dela de filha vem antes do afeto que ela recebe ou não. Vem antes do que pensam dela ou não. Ela é pertença de Deus. Porque, veja bem, isso aqui é muito sério. Nossa Senhora dizia, eu sou pertença de Deus. Antes de me entregar a alguém, eu sou totalmente dele. E esse é o modelo da mulher redimida. Antes, de qualquer pessoa dizer o que eu sou, ou me dar valor, afeto, elogiar-me ou não, eu sou de Deus. Então a minha identidade não vem do afeto que eu recebo, ela vem de Deus. Está enraizada em Deus. E se isso se inverte, veja bem, nasce a grande ferida do coração feminino. Nasce o vazio. Nasce a insatisfação. Você tem uma identidade de filha. E o seu relacionamento com Deus é o seu bem mais precioso. Antes do filho, antes do marido, antes do status, antes do empoderamento que dizem por aí. São João Paulo II dizia na Mulheres Dignitatem, aquela carta linda que eu li ontem, de São João Paulo II para as mulheres, a dignidade da mulher está na sua relação com Deus antes de qualquer outra relação. Então uma mulher curada é uma mulher que diz, eis aqui a serva do Senhor. É a mulher que busca a identidade no olhar de Deus, é a mulher que se compreende como filha, é a mulher que antes de se entregar a qualquer pessoa, mesmo no matrimônio, já que já se entregou ao marido, óbvio, mas antes de você ser do seu marido, você é de Deus. Se é assim no sentido de partilhar a sua vida com ele, você é de Deus. Deus precisa ter a primazia, porque veja bem, a dependência afetiva é justamente buscar identidade no afeto que eu recebo ou não. Aí o outro começa com aquele jogo, ele vê que a mulher é muito carente, que a pessoa é muito carente, ele dá um pouquinho de afeto e depois fica sem dar. Daí a pessoa faz o que ele quer. E aí começa o joguinho da dependência afetiva, né? Quantas pessoas em relacionamentos ruins, mulheres apanhando, mulheres em relacionamentos que você já devia ter saído, minha filha. Não tem nada de bom para você, em adultério, mas tem aquela ilusão, eu sou tão ruim para ficar sozinha, para conviver comigo mesmo, que eu aceito qualquer coisa. Não, você é uma filha amada. A sua identidade vem do amor de Deus, né? E a alma feminina adoece quando ela esquece quem é e se cura quando ela descobre para que ela foi criada, para ser pertença de Deus, sabe? E muitas mulheres amam, mas se perdem, se doam, mas se anulam, sentem, mas se ferem, porque buscam amor fora da fonte. E aqui eu já quero dizer qual é a frase de hoje que você vai digitar aí nos comentários do Instagram, do YouTube, na live, no vídeo depois. A fonte é Jesus. Essa é a frase. Digita aí, a fonte é Jesus, né? Porque veja bem, a mulher se fere quando ela busca amor fora da fonte. E a cura interior restaura a sua identidade de filha. Sabe? A cura interior coloca as coisas em ordem. Porque veja bem, essa busca de afeto, ela se torna destrutiva, né?
Porque você vai buscando afeto, vai buscando validação, não aceita, aí nascem as compulsões. Compulsão por comida, come demais, compulsão por rede social, gasta demais. Existem as fugas, as distrações excessivas, a necessidade de controle, o perfeccionismo. Tudo isso, a raiz de tudo isso é espiritual. É buscar água fora da fonte, é buscar amor onde ele não está. Sabe? Então, Maria é a nova Eva, ela é a alma curada. A alma feminina curada, por quê? Porque ela se alimenta, ela bebe da fonte todos os dias. Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O olhar de Maria está direcionado para Deus. Ela tem a sua identidade, a consciência da sua identidade, totalmente firmada em Deus. Então Maria vive a obediência total a Deus. Eva busca validação fora de Deus, em outras vozes, na voz da serpente, né? Maria vive o desejo, o amor ordenado para Deus. Eva, o amor desordenado, que gera dependência. Eva perdeu sua identidade. Maria vive com a sua identidade mergulhada em Deus, né? E muitas mulheres se perderam de si mesmas hoje em dia. Se perderam. Porque tiraram do seu coração a compreensão desse olhar de Deus, desse amor de Deus, dessa acolhida de Deus, né? E há muitas mulheres, sabe, que durante anos elas foram aquilo que esperavam delas. Elas foram filhas, esposas, mães, profissionais, cuidadoras, responsáveis, servidoras, mas quando elas estão sozinhas, elas não sabem dizer nem quem elas são. Elas foram definidas pela utilidade. Elas não sabem dizer quem elas são diante de Deus, né? Elas se perderam diante delas mesmas, perderam delas mesmas. Elas foram definidas pela sua utilidade, né? Então, veja bem, Deus quer curar essas mulheres cansadas, ordenando o amor. O problema não é amar demais, eu te repito, é amar fora da ordem. Por isso que o relacionamento com Deus, a espiritualidade para uma mulher, é questão de vida ou morte, tá? É questão de vida ou morte. Para todo mundo, mas hoje estou falando para as mulheres, sobretudo para vocês. Por quê? Porque parece que Deus deixou uma sede maior no coração de vocês, de amor. Uma sede maior de validação. Ai, que maldade de Deus. Não. Sabe por que Ele deixou? Porque Ele mesmo quer preencher. Esse vazio é uma seta que aponta para onde você foi criada, filha, para Deus, para o eterno. E se Deus não preenche essa sua sede de amor, coitado do seu marido, você vai sufocar o pobre, ele não vai conseguir dar. Coitado dos seus amigos, coitado dos seus filhos. Porque essa sede é um dado criacional, né? Dizia Santo Agostinho. É como se fosse, olha, eu coloquei aqui dentro de você um vazio de 1 metro, porque eu tenho 2 metros de amor para te dar, filha. Então só busque em mim. As pessoas só têm centímetros de amor, né? Eu tenho quilômetros de amor para te dar. Então veja bem, é preciso investir nessa cura interior através desse processo de amorização, de receber o amor de Deus, de voltar a ser filha. Porque quando você vive esse processo de cura interior através da amorização, do receber o amor de Deus, do rezar, do se sentir filha amada, a sua alma vai passando da confusão para a clareza. E aí, como nós conversávamos no início, eu sei que nós nos delongamos, mas foi muito importante, a mulher vai sentindo vontade de se cuidar de novo, de usar um batom. Ela vai perdendo as confusões sexuais que talvez ela trazia, até de identidade, de desejo desordenado, de afetos contra a natureza. Tudo vai se ordenando. Se ela vive esse processo de cura interior, ela sai da carência para a plenitude. Se ela vive esse processo de cura interior, ela sai da ferida para a identidade. Ela sai da reação só diante da vida, da sobrevivência para a consciência, para a verdade. Ela sai da sobrevivência para a missão. Sabe, isso é muito profundo. E olha, eu vou dizer para você, mulher, você é uma bênção tão grande, e o inimigo tem um ódio das mulheres, sabia? Um ódio. Sabe por quê? Porque a mulher é o único ser na criação que concretiza, expressa coisas específicas que só estão em Deus, né? O livro do profeta Isaías diz que o amor materno, por exemplo, o amor feminino materno, é o amor humano que mais se assemelha ao amor de Deus. Por quê? Porque a mulher, ela traz a capacidade de Deus, né? De gerar e acolher a vida. Só Deus cria.
Mas a mulher, ela gera a vida em si, claro, com o auxílio do homem, mas o processo acontece nela. E o instinto materno é um instinto de acolher a vida. Por isso que muitas mulheres que abortam, que é um pecado hediondo, gravíssimo, entram numa crise depois e a gente atende. Rapaz, eu cometi um aborto há 30 anos e a mulher está numa crise. Por quê? Porque a alma dela diz que ela foi feita para gerar a vida, não para matar a vida, né? Então, a mulher, ela é geradora de vida, ela tem a disposição de acolher a vida. Isso é uma característica fundamental do Deus Criador. Então, cada vez que o demônio olha para uma mulher, ele se lembra do Deus Criador que cria por amor, e ele odeia, ele quer destruir as mulheres. Por isso que a mulher tem que ser uma mulher de Deus. E a mulher, ela também expressa a capacidade do amor oblativo de Deus, né? Deus é amor. E é difícil, os pais amam muito, e eu conheço pais maravilhosos, mas o amor materno, como é um pedaço dela que saiu, né, é um amor muito oblativo, né? É difícil as mães que não sofrem pelos filhos conscientemente, e querendo sofrer, no bom sentido da palavra, de se preocupar, de cuidar, de se importar, né? Então, ela expressa coisas de Deus. Então, todas as vezes que o inimigo olha para uma mulher, ele se lembra do amor oblativo de Deus, sacrificial, né? Então, existe um combate espiritual com relação às mulheres. Existe um combate espiritual. Por isso que a mulher precisa ser uma mulher de oração. Precisa ser uma intercessora. Precisa ser alguém do combate espiritual. Não estou jogando só a responsabilidade em você, filha, mas a salvação de muitas famílias passará pela intercessão de uma mulher. Pelo amor sacrificial e a vida de penitência e oração de uma mulher. Porque, como eu disse, a sua alma é mais conectada com Deus, porque Deus colocou um vazio maior que Ele mesmo quer preencher. E o homem demora mais um pouquinho para perceber a sua necessidade de Deus, né? Quando percebe também, graças a Deus, se abre belamente e vivem, né, santos maravilhosos, nós temos, né, homens. Mas você foi feita para ser uma combatente. Por quê? Porque a mulher é sempre uma porta, né? Como eu dizia ontem, não sei se foi aqui ou foi lá no encontro que eu preguei domingo, que a mulher é sempre uma porta. A salvação entrou através de Maria, a perdição entrou através de Eva. E você é sempre uma porta para o bem ou para o mal. Então, na sua família, você pode ser uma brecha de luz, uma brecha por onde entra a salvação em Cristo, né? Então, grande é a sua dignidade. Vejamos Maria, nas bodas de Caná, não era o tempo de Deus fazer a obra. Jesus disse, mulher, minha hora ainda não chegou. Jesus era Deus. E ele disse, não é hora de Deus agir. Mas Nossa Senhora, com seu jeitinho materno, respeitosa, óbvio, mas disse, filho, eles não têm mais vinho. Vinho é símbolo na Sagrada Escritura de alegria. E o faltar vinho numa festa judaica ia trair uma grande desonra sobre aquele casal, sabe? Você sabia que eles poderiam receber até punições legais, segundo a lei da época, por faltar os suprimentos numa festa que durava 7 dias e 7 noites? Ela intercedeu e Jesus ouviu. Então, a mulher tem um poder de intercessão muito grande, poder de oração muito grande, né? Então, assuma a sua autoridade espiritual sobre a sua família. Assuma a sua autoridade espiritual sobre a sua casa. E veja bem, São João Crisóstomo dizia que Jesus, né, é o medicus animarum, né, o médico das almas, e que ele está sempre pronto a curar a raiz daquilo que dói no coração das mulheres. Porque Jesus não foge das mulheres feridas, ao contrário. Pense na samaritana. Que imagem belíssima, meu Deus. Como eu gosto dessa imagem. Jesus quis ficar ao meio-dia, no maior calor do dia, sentado à beira daquele poço, porque ele sabia que aquela mulher samaritana ia lá. Ele quis encontrá-la. Hoje Jesus está sentado à beira do poço da sua história, filha. E Ele quer olhar você nos olhos, quer te curar, te levantar. Você abatida, você vivendo a prostituição, você vivendo um relacionamento tóxico, você vendendo o seu corpo na internet, você humilhada, abandonada, viúva, traída, rejeitada, que não conseguiu encontrar a pessoa certa e se sente tão humilhada. O Senhor hoje senta no poço e fala, senta aqui do meu lado. Ele quer tocar nas suas feridas. Ele quer curar você, Ele quer te devolver sentido para a vida. Ele quer te dizer, Jesus te diz, mulher, eu entendo a sua luta, eu entendo o seu cansaço, você não precisa ter vergonha de apresentar a mim as tuas feridas, o teu cansaço, né? Pense na mulher samaritana, pense na mulher hemorroíça, né, hemorrágica, que tocou Jesus. Pense em Maria Madalena. Jesus não cura na distância, Ele entra na história da mulher, né? Ele entra na história, né?
E a cura começa quando você permite que Jesus toque aquilo que você esconde. Permita que Jesus toque hoje aquilo que você quer esconder, como Ele tocou Maria Madalena, como Ele tocou a mulher hemorrágica, como Ele tocou a samaritana. Sabe, o Senhor traz ao meu coração que existem muitas mulheres cansadas hoje e machucadas. Você se identificou muito quando eu falei da ordem do amor, que você foi percebendo que você se machucou tanto porque você buscou em outros abraços, em outros olhares, aquilo que só Deus podia te dar. E a cura é ordenar o amor para Deus. Deus precisa ser o centro, né? Sabe, assim como a samaritana, hoje você precisa tocar não só o manto de Jesus, mas o seu coração. Porque Ele vem ao teu encontro, sabe? Ele vem ao teu encontro para curar o seu relacionamento. Você tem vivido de migalhas, filha. Migalhas de amor, migalhas de afeto. E você tem se exposto ao ridículo, né? Tem mostrado o seu corpo, tem mandado fotos que não deve, tem feito tanta coisa. Mas no fundo, o que você quer é um amor puro, um amor sincero, que só Deus pode te dar, filha. Sabe? O Senhor quer curar a sua autoestima hoje, solidificando a sua identidade, a sua compreensão da sua identidade. Ele quer hoje, sabe, ensinar você a estabelecer limites saudáveis nas suas relações e a não receber menos do que aquilo que você merece. Você merece amor, você merece respeito, né? Você merece ser vista, não usada, ser amada, não usada. E a mulher não precisa ser amada para ter valor, ela precisa descobrir que já é amada por Deus, para entender o seu valor corretamente, né? Então hoje o Senhor está pegando você no colo e está te entregando Maria como mãe e como modelo de mulher, de feminilidade redimida, né? E está te dizendo, me entrega as suas dores, me entrega o seu coração, entrega as feridas, não aquelas que estão na superfície, mas aquelas que estão na alma. E sabe o que é complexo às vezes, Patrícia? É que a maior parte das nossas feridas a gente não tem consciência. E a gente passa a vida inteira mentindo e querendo provar para a gente mesmo que a gente é forte. A mulher passa a vida inteira mentindo para si mesma, para se defender de si mesma. Olha o fenômeno inconsciente, né? Não, eu sou uma mãe resolvida, não, eu sou uma mulher tal, mas dentro de você tem essa menina ferida, né? Tem essa dor. Então Jesus, Ele quer ir profundo hoje. Muitas mulheres que estão funcionando, mas não são inteiras, elas estão funcionando pela metade, né? Deus não quer apenas que você sobreviva, Ele quer que você seja profundamente restaurada pelo amor dEle, restaurada pela presença dEle. Então Jesus quer que você entregue, até se você não consegue entender, Senhor, eu só sei que está doendo, eu só sei que eu estou chorando, eu só sei que eu estou sentindo incômodo nessa pregação, mas eu te entrego, vem e faz o que o Senhor quiser, vem curar a minha alma, sabe? Filha, você não é definida pelos seus sofrimentos, nem pelos seus pecados. O Senhor me revela mulheres que desistiram de si por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. Deus não desistiu de você, Ele te ama. O Senhor também me revela mulheres no vício, apostas pela internet, pornografia, relações contra a natureza. O Senhor hoje está com muito respeito, filha, te amando profundamente, dizendo, você é preciosa, eu quero te curar. O Senhor me revela também mulheres que foram contaminadas ao extremo por ideologias, pelo feminismo tóxico, que fez você acreditar que você tinha que ser igual ao homem, ou que fez você incorporar os piores defeitos do homem, ou que fez você desconstruir as características essenciais da sua feminilidade em Deus, com a ideologia de gênero, que é uma praga, que fez você entender que você não precisa ser mulher, não, você é mulher, Deus já te fez assim, uma mulher linda. E às vezes o que te levou para tudo isso são suas feridas, as feridas com seu pai, com o masculino, muitas mulheres feridas com o masculino, que tiveram modelos de homem ruim desde a infância. O Senhor está tocando e curando agora, e o Senhor está dizendo, eu sou o amigo, eu sou o homem, eu sou o esposo, eu sou o Senhor que te faltava, o esposo da sua alma. Uma mulher que estava sentindo uma dor de cabeça tão grande, uma enxaqueca que você estava batendo a sua cabeça na parede, chegou a esse extremo. O Senhor está curando essa enxaqueca, que era fruto também de uma ferida, uma descompensação emocional, um vazio.
O Senhor está curando muitas mulheres também que se sentem rejeitadas. Mas você não tinha nem consciência, era lá dentro. O Senhor está curando você, filha. Mulheres que estavam se machucando às vezes até os órgãos genitais. Propositadamente o Senhor está te curando. Você tinha um ódio de você, mas hoje o Senhor revela que você é linda. Está te curando. O Senhor está tocando também muitas mulheres idosas, viúvas, que se sentem, me perdoe a palavra, um lixo, inúteis. Não se sentem bonitas, não são jovens. E você internalizou a crença de que você perdeu sua dignidade de mulher, de filha, porque você envelheceu. Não. O Senhor está dizendo, você é minha filha linda, amada, você tem uma dignidade linda. A imagem que me vinha era de Nossa Senhora chegando agora e entrando em muitas casas, visitando muitas mulheres, chegando e colocando a mão sobre a cabeça, sobre o ombro de muitas mulheres, rezando por muitas mulheres, trazendo a cura de Jesus para muitas mulheres. Muitas mulheres estão sendo visitadas pela Santíssima Virgem Maria agora. Eu sinto também que muitas mulheres estão sendo batizadas no Espírito Santo agora. Mulheres que estavam com uma casca, uma crosta de ferro no coração, uma armadura. Você perdeu seu marido, você sofreu coisas, você foi humilhada, você nem se arruma mais, e você criou essa armadura para se defender. Mas hoje o Espírito Santo está te batizando e você está caindo como uma manteiga, se derretendo, como uma manteiga na frigideira diante de Deus. O Senhor também está curando mulheres que traziam dores profundas, dores na nuca, no pescoço, na região aqui do pâncreas, da bexiga. O Senhor está curando. Mulheres com problemas também de corrimento vaginal, o Senhor está curando. Mulheres que não conseguiram engravidar e se sentem inúteis, menos mulheres, o Senhor está curando. Muitas mulheres agora que estão sentadas à beira do poço com Jesus, o Senhor está ressignificando feridas do passado. E quando o Padre ia trazendo a questão da desordem do amor, você foi entendendo muita coisa dentro de você, espiritualmente, teologicamente. E o Senhor, o Espírito Santo, está ordenando o amor agora no coração de muitas mulheres, ordenando o afeto. O Senhor está curando mulheres também que nunca tiveram ninguém por elas. Você viveu muitas experiências de abandono. Parece que todo mundo que era importante ia embora em algum momento. O Senhor está dizendo, eu sempre estive presente. O Senhor está curando mães que têm problemas de relacionamento com as filhas, porque se veem nas filhas, às vezes até invejam as filhas, veem feridas quando as filhas reagem de tal forma. Não se culpe, mãe, você tem dado o seu melhor, Ele está curando você. Vem, Espírito Santo, continue fazendo a sua obra. O Senhor está aqui, agindo e dizendo que está ao seu lado, que te ama profundamente. Eu sou o que sou um Deus de amor, estou aqui para te curar. Eu sou o que sou um Deus de amor, estou aqui para te curar. Vem a mim, dai-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dai-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. E vá assumindo esta verdade. O Senhor, a partir desta palavra, diante daquilo que o Padre Adriano nos trouxe, Ele se coloca aqui neste lugar e te visita. Visita você doente, amargurada, amargurado. Deus não foi embora.
Sinta-se agora abraçado, abraçada por esta presença que cura, que liberta o coração, que vai ao seu interior machucado e leva a luz. A palavra que me vem é consolo. O Senhor está levando consolo ao seu coração. Creia. Entregue a Ele as suas tristezas, as suas dores e deixe o Senhor realizar obra nova nesse momento. Venha a mim, dai-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Entregue-se inteiramente. Venha a mim, dai-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Mulheres com profundas feridas na área da afetividade, mas que estouraram na área da sexualidade. Muitas mulheres vivendo a masturbação. Mas nesse momento o Senhor está entrando na raiz, nessa ferida profunda e curando você. Você se arrepende profundamente desse pecado, mas o Senhor não te condena. Ele te envolve agora com o amor dele, curando as suas feridas. E o Senhor também está visitando muitas mulheres que, diante de Deus, vivem uma aparência. O Senhor está pedindo para você, traga a sua verdade agora, porque eu trabalho com a verdade. Então fale ao Senhor das suas feridas, fale agora diante dele das suas revoltas, fale diante dele das suas frustrações, fale agora ao Senhor daquilo que você sofre, daquilo que você vive, porque ele está aí do seu lado nesse momento. Jesus está aí junto de você, recolhendo toda a podridão, toda a dor, todo o sofrimento. Com ele você não precisa viver de aparência. Fala agora da sua verdade para Jesus. Entrega para ele como aquela mulher samaritana entregou a ele. Toda a dor, todo o sofrimento naquele momento. E mulheres que se sentiam estragadas, porque o mundo te estragou tanto. Não é? Você se entregou tanto às coisas do mundo e você se sentia, não tenho mais jeito. Eu estou estragada. É como o Padre trouxe, você se sentiu um lixo. Mas o Senhor tem o poder de restaurar. O Senhor está restaurando a sua história. Obrigada, Senhor. Nosso Senhor está alcançando a muitas mulheres que se sentiam profundamente complexadas. Complexo de inferioridade, complexo de intelectualidade. Você não se sentia boa o suficiente. Até mesmo intelectualmente falando, não se sentia capaz de concluir um curso, de fazer algo que você considera importante e relevante. Nosso Senhor está curando muitas mulheres da síndrome da comparação, uma necessidade de ser melhor não para si mesma, mas ser melhor que os outros, que as outras. Jesus cura o seu coração, mas nosso Senhor também liberta muitas que para se sentir melhor, você inclusive acusava umas às outras, acusava quem estava do teu lado, buscava diminuir para se sentir melhor, e aí você se apoiava na vaidade, se apoiava no autocuidado. Mas nosso Senhor vai curando agora. É um processo de se sentir amada por Deus. E o amor de Deus equilibra. Você não precisa se sentir superior, nem tampouco inferior. É o amor de Deus que vai equilibrando agora as nossas emoções, os nossos sentimentos, a percepção sobre nós mesmas. Obrigada, Senhor. Obrigado. Jesus cura uma mulher que se sentia profundamente frustrada por causa do seu cabelo.
causava uma dor, uma tristeza dentro de você, uma insatisfação consigo mesma. Por mais elogio que você recebesse, isso não alcançava o seu coração. Jesus cura você agora. Muitas mulheres que inclusive levantavam bandeiras, parecia até mesmo ativismo contra o racismo, mas você usava isso para esconder uma ferida no seu coração, porque você mesma não aceitava a cor da sua pele. Então, por mais que você se escondesse num discurso bonito, mas o coração estava ferido. Permita que Jesus agora cure essas feridas, independente do que os outros dizem, pensam. Deus ama você, isso basta. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Mulheres arrependidas por causa da tatuagem que fizeram. Jesus agora também cura você. Você chora, inclusive. Muitas mulheres estão agora em lágrimas, mas é nosso Senhor curando você, curando o seu coração. Obrigada, Jesus. E o Senhor vai trazendo também a muitas mulheres a lembrança, a recordação de que você, eu, nós mulheres temos uma imensa capacidade de amar. Você tem essa imensa capacidade de amar e Deus vai direcionar você, talvez a obras sociais, lugares, lares de criança, onde você pode transbordar todo esse amor que você tem. Deus está chamando mulheres hoje também à vida religiosa. Sim, é lá que você vai se realizar plenamente. E também Deus devolve a autoestima para muitas mulheres nessa manhã. Louvado seja Deus por tudo que Ele fez através dessa palavra. Eu peço que o Renilson cante novamente esse refrão, porque essa música é uma música de profunda cura interior. E aqui aquele abraço para o Rildo Barros, né, que foi do Ministério Hagdeni. Essa música já curou muitas pessoas, mas especialmente muitas mulheres também. Eu sou uma delas, né? Eu pude testemunhar isso. A música Eu Sou o que Sou. Deixa Deus curar você através dessa música também neste momento. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Me amo, és preciosa, teu nome gravado está em minhas mãos. Toma posse. Obrigada, Senhor. Obrigada por tantas curas, restaurações, libertações nessa manhã. Obrigada porque o Senhor está levantando muitas mulheres nessa manhã. Bendito seja, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.